Ao vivo, 7 horas da manhã, horário de Brasília. Ô, rapaziada da técnica, eu tô ouvindo vocês aí aqui no meu ponto, então se vocês puderem... Isso, agora fica muito melhor. Não que eu não goste das pessoas, né, mas fica um pouco confuso. Muito obrigado, muito bom dia para todo mundo que está por aí. São 7 horas da manhã, horário de Brasília, 3... Hoje é 3 de julho de 2024, o ano está passando voando, né? Eu não sei se é a sensação que vocês têm, mas a minha é. E teremos eleições, então quando começar a loucura das eleições, quando a gente piscar o olho, estaremos já em novembro e dezembro. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, vocês sabem, né? No Twitter, na Twitch, no Facebook e no Instagram, e também nos nossos canais do YouTube. Então, se você quiser acessar este programa, você pode acessá-lo pelas redes, pode ir deixando o seu like, aquela coisa toda, né? Estamos sem áudio? Estamos sem áudio. Estamos sem áudio, eu sei. Tá com áudio? Estão com áudio? As pessoas ouviram o que eu falei? Tá tudo certo? Ah, então tá bom. Estamos ao vivo pelas redes sociais, estamos ao vivo pelos nossos canais do YouTube, se você quiser nos acompanhar lá pelo YouTube, YouTube do ICL Notícias, YouTube do Eduardo Moreira e também pelo YouTube do Leandro Demore. Por gentileza, se você puder, pela manhã, agora, em qualquer momento, compartilhe este programa, mande para o seu grupo de amigos lá no WhatsApp ou lá por e-mail ou poste nas redes sociais. É só clicar aí nos botõezinhos de compartilhamento das redes para fazer com que a gente chegue mais longe, para que as pessoas também descubram que nós estamos ao vivo todos os dias, das 7 às 8 horas da manhã, de segunda a sexta, horário de Brasília. Hoje, aliás, estarei lá no ICL Notícias primeira edição, tá bom? Então, terminando o Desperta aqui, estarei lá no ICL Notícias primeira edição, então fiquem com a gente, vocês sabem, o ICL tem programação até para lá do meio-dia, durante toda a manhã, e depois nós voltamos às 6 horas da tarde com o ICL Notícias segunda edição. Muito bom dia, muito obrigado para quem nos acompanha também pela TV aberta. Se você estiver em São Paulo, em Salvador ou em Porto Alegre, esta semana começamos a transmitir o programa em mais um canal de televisão. A coisa está crescendo, né? Parece que cresce, né, Igor? Parece que cresce. Então, você pode nos acompanhar em São Paulo pela televisão, pela TVT, em Salvador pela TV Quirimurê e agora a nossa nova praça de transmissão para televisão aberta, ou seja, você vai no seu aparelhinho de TV, aquele, lembra? Que a vovó tinha? Então, você vai lá e você pode procurar a Pop TV, que é uma nova emissora de televisão que também transmite esse programa. Então, estamos ao vivo em 3 programas de TV, na TV Quirimurê, na Bahia, em São Paulo, na TVT e agora na Pop TV em Porto Alegre. Muito obrigado, meus amigos que estão chegando agora na audiência pela Pop TV. Se você quiser acompanhar este programa pelo rádio, tá indo para o trabalho, tá voltando do trabalho, tem o hábito de ouvir rádio no carro, como é o meu caso, né? O maior meio de comunicação já inventado pela humanidade, chama-se rádio, todo mundo sabe, todo mundo concorda com isso, eu não vou nem discutir. Então vocês podem, por gentileza, acessar a Rádio Brasil Atual ou a Rádio Heliópolis. Estamos ao vivo também em 2 emissoras de rádio, o que muito me orgulha. Muito bom dia para quem nos acompanha pelo bom e velho radinho. E claro, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está aí nos vários recantos deste mundão de meu Deus. Muita gente acompanha o programa de outros países, né? Aliás, um grande abraço para o Vitor Coelho. Encontrei o nosso espectador aqui, fez questão de ir até o aeroporto de Heathrow, em Londres, só para me dar um abraço. Foi lá, chegou lá com a camiseta do Despertar Empreendedor, veio para o Brasil, mora em Londres, veio para o Brasil só para isso, né? Só para participar do nosso evento. Estava entusiasmadíssimo com o evento, voltou para Londres. E aí, na semana passada, ficou sabendo que eu estava lá, porque a gente fez, claro, aquelas passagens ao vivo na frente da Embaixada do Equador, por conta da soltura do Julian Assange, e aí fez questão de ir até o aeroporto, que é longe pra caramba, aliás, de Londres, para me dar um abraço e mandar, assim, estender o abraço para todo mundo aqui do ICL. Então, um abraço para todo mundo, né? Vamos estender os abraços, vamos dar abraços grátis aqui para estender para todo mundo que mora em vários países que acompanha o ICL. Sempre que eu viajo tem muita gente, né, que vem comentar, que mora
na Noruega, em Londres, no Japão, na Argentina, no Chile, na Bolívia, nos Estados Unidos, no México, tem gente de todos os lugares, na Austrália tem muita gente, né, muito brasileiro que acompanha também os nossos amados programas. Tá bom, gente? Vamos lá então? Então simbora. Vamos lá para o site do iclnoticias.com.br, o site de notícias do ICL. O STF marca para 5 de agosto conciliação sobre marco temporal. O ministro Gilmar Mendes marcou para o dia 5 de agosto o início dos trabalhos da Comissão de Conciliação, que vai tratar das ações que envolvem o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Em abril, o ministro negou o pedido para suspender a deliberação do Congresso, que validou o marco temporal e determinou que a questão deverá ser discutida previamente durante audiências de conciliação. As reuniões estão previstas para seguir até 18 de dezembro deste ano. Mendes também fixou a quantidade de representantes que o Congresso e entidades que atuam na proteção dos indígenas terão na comissão. A Articulação dos Povos Indígenas, a APIB, terá 6 representantes. A Câmara dos Deputados e o Senado terão 3 membros cada um. O governo federal terá 4 representantes que deverão ser indicados pela Advocacia Geral da União, pelo Ministério da Justiça e também pela FUNAI. Os estados terão 2 membros que serão indicados pelo Fórum de Governadores e pelo Colégio Nacional de Procuradores do Estado. Os municípios deverão indicar 1 membro a partir do consenso entre a Confederação Nacional dos Municípios e a Frente Nacional dos Prefeitos. Olha, tem um jeito mais fácil de resolver isso aqui, né? Senhor Gilmar Mendes, não tem marco temporal. Simples assim. Simples assim. O marco temporal, para quem não lembra, é tanta treta nesse Brasil de meu Deus que eu gosto de lembrar, né, das coisas, porque as pessoas não têm obrigação também, ninguém tem obrigação de ficar lembrando, né? As encrencas nas quais a gente se mete. O marco temporal é aquela historinha que diz o seguinte: você tem direito a uma terra, por exemplo, uma demarcação de terra indígena, tá? Você só tem o direito a pedir a demarcação daquela terra se você estava assentado nesta mesma terra até a promulgação da Constituição de 1988. Entendido? Então qual o grande problema dessa história? Várias populações, ao longo dos séculos, como bem sabemos da história do nosso Brasil, que não é a história paralela, que é a história real, essas populações elas foram removidas das suas terras, inclusive pelo aparato estatal, não só por bandeirantes, colonos, grileiros e bandidos em geral, né? Essas populações, elas foram movidas pelo aparato estatal, inclusive, pelas várias fundações que foram criadas, inclusive no pós-república. Então, é claro que muitas dessas populações não estavam na terra delas, porque de lá foram expulsas. Logo, o marco temporal não faz sentido. Eu queria que funcionasse um marco temporal também para grileiro de terra. Assim, ó, metade do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul ia ter que expulsar as pessoas da terra. Mas fácil que acontecer isso. Fácil. Eu nasci e me criei numa região de imigrantes, né? De imigrantes. A região onde eu nasci e me criei, ela é uma região de imigrantes que chegaram e de imigrantes que partiram. De imigrantes e de emigrantes. Os que partiram, boa parte dos que partiram, a partir dos anos 80, final dos anos 80 e todos os anos 90, foram para o Mato Grosso. Para o Mato Grosso do Sul, para a Rondônia, etc. Né? E muitos foram lá pegar umas terras, sacou? Foi lá pegar uma terrinha aqui, derrubar um pedaço de mato lá, não é mesmo? Comprar uma terra que tinha sido grilada, acolá. Então, se o marco temporal valesse para produtor rural também, não sei se ia sobrar muita coisa em pé aí não, hein, gente? Tenho lá minhas dúvidas. Quem sabe nessa discussão alguém pode levantar essa questão? Não, vamos fazer valer então, a partir de 88. Mas aí vale para todo mundo, tá? A gente vai fazer uma revisão aí de todos os contratos de posse de terra de todo mundo aí no Brasil. Será que a gente tem milícia armada andando pelo Brasil em 3 minutos?
Ai, ai. Colunista do Financial Times recomenda investir em mercados emergentes como o Brasil. O investidor e colunista do Financial Times, Ruchir Sharma, disse em entrevista à BBC News Brasil que retiraria meu dinheiro dos Estados Unidos e colocaria em mercados emergentes. Apesar do teor otimista da declaração, o investidor não acredita que o Brasil vive um bom momento neste exato momento. Sharma explica que atualmente existe um otimismo exagerado em relação à economia dos Estados Unidos e isso faz com que os preços dos papéis americanos fiquem encarecidos. Já os países emergentes, onde o Brasil se encontra, a situação é oposta. Eles estão subvalorizados além da conta. Esse cara aqui virou notícia, na verdade, só porque no passado ele detonou o Brasil, né? É um cara que detonava muito o Brasil. Entre 2010 e 2012 viajou por países emergentes para tentar descobrir onde haveria o próximo milagre econômico. Na época havia um grande otimismo em relação aos BRICS e a conclusão que Sharma teve foi de encontro ao da maioria. Ele concluiu em seu livro, né, publicado, Países Emergentes em Busca do Próximo Milagre Econômico, que o Brasil não resistiria ao fim do ciclo das commodities e eventualmente voltaria a ter um baixo crescimento. O investidor via nos Estados Unidos o próximo milagre econômico. Na verdade, nenhuma coisa nem outra aconteceu, né? Os Estados Unidos não viviam o próximo milagre econômico nenhum e o Brasil foi derrubado, na verdade, pelo golpe da tirada da Dilma e muito fortemente pelo avanço, inclusive dos Estados Unidos, usando a Lava Jato, né, para destruir o setor de petróleo e gás e construção pesada no Brasil. Isso causou um mal terrível para o país, né? Não dá para prever essas coisas, né? Não tem como. Herdeiro político de Mujica no candidato lidera as pesquisas no Uruguai, A Frente Ampla, a coalizão de esquerda que o ex-presidente Pepe Mujica definiu neste domingo o nome de Yamandu Orsi para disputar as eleições presidenciais que acontecem em outubro no país. O ex-prefeito de Canelones obteve 60% dos votos, de acordo com dados do Tribunal Eleitoral, com 90% dos circuitos já apurados, e superou as estimativas das pesquisas que lhe davam cerca de 55%. Superou também Caroline Cosse, a segunda colocada, com 37,5% dos votos. Apoiado por Mujica durante sua campanha pelas internas do partido, Orsi acompanhou o ex-presidente na coletiva de imprensa, em que este anunciou estar tratando de um tumor, né? O Mujica está doente, né? Está adoentado. Também definiram suas candidaturas neste domingo a direita com o Partido Nacional, do atual presidente Luiz Lacalle Pou, e a centro-direita com o Partido Colorado, com Álvaro Delgado e Andrés Ojeda, respectivamente. Portanto, é possível que a coalizão liderada pelo Mujica volte ao poder no Uruguai. A Assembleia aceita pedido de impeachment contra Antônio Denarium. O presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Soldado Sampaio. Ai, que preguiça dessas coisas, né? Quando que a gente vai ter... O STF, né, faz tanta coisa aí, o STF, não dá pra vocês resolverem esse negócio aí? Não pode usar mais esse negócio, cara, no nome de político. O soldado, general, a capitã não sei quem, né? A capitã cloroquina pode, né? Ninguém vai falar desse troço, cara. É um negócio inacreditável, né? Bom, seguimos. Deputado Soldado Sampaio anunciou na terça-feira que acatou o pedido de impeachment contra o governador Antônio Denarium, do Progressistas, por prática de crime de responsabilidade. O pedido apresenta uma série de acusações contra Antônio Denarium. Entre elas estão abuso de poder político e econômico, desvio de recurso público e nepotismo. O documento ainda acusa o governador de superfaturamento de contratos e gestão inadequada de programas sociais com recursos destinados à saúde e à infraestrutura. Não há dúvida de que as acusações formuladas pelos denunciantes são gravíssimas. Há, portanto, justa causa para o recebimento dessas denúncias e também há indícios de autoria, considerando a responsabilidade do governador apresentada nos autos, disse aí o deputado Sampaio. A Assembleia vai publicar no Diário Oficial e o edital de convocação para apresentação dos nomes para formar a comissão especial do impeachment em até 72 horas. Olha aí uma coisa que 72 horas que funciona, aparentemente é essa, né? A comissão vai deliberar sobre a matéria. O governador terá direito à ampla defesa e contraditório no prazo de 10 sessões na Assembleia. O governador Antônio Denarium é alvo de apurações de diversos gastos frente ao governo estadual. A denúncia questiona, por exemplo, a legalidade da transferência de quase 70 milhões de reais
a 12 municípios de Roraima. Em novembro passado, o governador empenhou 17 milhões para arcar com a 42ª Expofeira Agropecuária, que teve show do Wesley Safadão e homenageava o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira. Que beleza. O Arthur Lira homenageado pelo Wesley Safadão, até que, né, Igor? Faz sentido, né? Eles podiam fazer uma dupla, né? Safadinho e Safadão, né? Se bem, combina, né? Se bem que ali é 2 Safadão, eu acho, cara. 2 Safadão. É. Não se sabe, é o Safadão e Safadãozãozão. Muito bem, seguiremos acompanhando aqui Denário, né? Que grande nome, né? Isso aqui é rinha de direita, né, gente? Isso aqui a gente faz igual o desenho do patinho aquele, a gente fica comendo sanduíche e falando briguem idiotas, né? Brasília pode perder título de Patrimônio da Humanidade da Unesco após novo plano urbanístico. Após a aprovação do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília pela Câmara Legislativa do DF, a Unesco questiona sobre o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Informou que o Comitê do Patrimônio Mundial vai avaliar no ano que vem o estado de conservação da capital brasileira. É só o que me faltava, né, cara? Brasília é considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela ONU desde 1987. O plano de preservação, que é um projeto do governo do DF, aguarda a sanção do senhor Ibanez Rocha, que é o governador do estado. Para quem não conhece Brasília, ou nunca esteve lá, é muito comum você ver na cidade grupos de arquitetos, né, pesquisadores que tratam de urbanismo e tal, visitando a cidade, né? Então, eu não consigo acreditar que o Ibanez, na verdade, era para estar preso por causa do 8 de janeiro, né? Além de não estar, agora vai fazer ele e a Assembleia fazer a cidade perder o título de patrimônio, né? É um negócio inacreditável. De acordo com a Unesco, serão fornecidos comentários e recomendações para identificar soluções que preservem os valores da cidade. Está previsto o envio em 2024 ainda de um relatório atualizado sobre o estado de conservação de Brasília ao Centro do Patrimônio Mundial por Brasília para a Unesco. A informação foi revelada inicialmente pela jornalista Marcela Rodrigues do G1 e está hoje aqui replicado no iclnoticias.com.br. Rapidamente aqui, a matéria completa está no site do iclnoticias.com.br também, mas para quem quiser entender o que muda nas regras dos cursos à distância, os EADs, que ficaram muito populares, principalmente em relação durante a pandemia, tem uma matéria completa. O currículo tem que durar ao menos 4 anos e ter 3.200 horas de carga horária, sendo que 1.600 são presenciais. Então, não será mais permitido no Brasil cursos que sejam esses cursos, né, de 4 anos, a famosa faculdade, né? Isso não atinge vários outros cursos que você faça por aí. Por exemplo, não atinge aqui os cursos do ICL, né? Mas se você vai fazer uma faculdade, né, vai fazer a faculdade de jornalismo, Deus me livre. Não deixa nem seu filho nem sua filha fazer, demova eles dessa ideia imediatamente. Mas vai fazer uma faculdade, né? E aí fazia antes com o EAD, durante a pandemia expandiu muito, mas agora tem novas regras, então informe-se, inclusive para você estar atualizada e atualizado em relação ao lugar onde você estuda, onde os seus filhos estudam, porque pode dar problema lá no final, pode ficar sem diploma. O MEC pode não conceder eventualmente o diploma. Tá? Porque há um tempo de adaptação em relação a isso. Então a matéria completa está lá também no nosso site. Muito que bem. Milei transforma a agência de notícias Telam em estatal de publicidade. Em um decreto publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial da Argentina pelo presidente Javier Milei, converte a agência de notícias pública Telam em uma agência de publicidade e propaganda estatal. Essa é uma agência super antiga da Argentina, né? É como se fosse a nossa agência Brasil aqui. E agora o Milei basicamente criada há 72 anos, né, com o propósito de difundir informação. A Telam contava
Contava, não tem mais. Com 700 funcionários e era a única agência de notícias com correspondentes em todas as províncias argentinas. Mais, inclusive, do que as empresas privadas. Porque para a empresa privada, se não vale a pena financeiramente ter correspondente lá em, sei lá, Córdoba, daí não vai ter. Né? A empresa pública pode ter isso porque encara a comunicação pública como um serviço de primeira necessidade, o que é de fato. Né? É por isso que todos os países da Europa, por exemplo, têm comunicação pública. Todos eles, todos têm TV pública. A TV pública, em geral, é líder de audiência em vários dos países europeus, inclusive. Na Itália, por exemplo, o é. Né? Então, é por isso, porque você não fica aos sabores do mercado e você pode fazer uma cobertura jornalística do país todo sem precisar que em cada praça você tenha lucro. Né? Porque não precisa ter lucro, é um serviço de primeira necessidade para a população. E aí o Milei agora converteu em uma espécie de agência de publicidade do seu governo, né? Se foi a tela, pelo menos até o próximo governo. Família de palestino extraditado pelo Brasil vai à justiça para que o governo reconheça erro. A família do palestino Muslim Abu Rajá, extraditado antes de passar pela imigração no aeroporto de Guarulhos, no último dia 24 de junho, vai recorrer à justiça para exigir que autoridades brasileiras reconheçam o erro que cometeram e garantam a ele o direito de vir ao país sem problemas quando quiser. Muslim saiu de Kuala Lumpur, na Malásia, com a mulher, um filho e a sogra para visitar o irmão, que mora no ABC Paulista. Na porta do avião, no desembarque, no dia 21, ele foi abordado por agentes da Polícia Federal para ser interrogado. Em uma decisão administrativa, a Polícia Federal impediu a entrada de Muslim no país. Ele foi acusado de defender e patrocinar o terrorismo. Muslim está na lista compilada pelo governo dos Estados Unidos, um apanhado de nomes suspeitos de terrorismo. São mais de 2 milhões de nomes na lista que alguns tribunais dos Estados Unidos não levam em consideração porque dizem ter sido elaboradas com base no preconceito contra muçulmanos. Ou seja, os Estados Unidos elaboraram uma lista dizendo essas pessoas são terroristas. 2 milhões de pessoas, tá, gente? É basicamente a população de Gaza, não é? Gaza não tem 2,5 milhões de habitantes? Ou estou ficando maluco? Tem, né? Então apenas, né, uma lista rolê aleatório, que nem tribunais nos Estados Unidos levam em conta, porque obviamente essa lista deve ter muita porcaria aí que não faz nenhum sentido. Né? E aí por que o Brasil leva em conta essa lista? Por quê que a gente? Fomos nós que elaboramos essa lista? A gente tem controle sobre essa lista? A gente tem acesso aos motivos para que cada um dos nomes esteja nessa lista? Muito bem, a ver, né? Os advogados vão entrar com esse pedido judicial, então, para a gente tentar entender, né? Se há bons motivos para impedir que esse cidadão entre no Brasil, é uma coisa. Agora, se é uma lista feita por um país estrangeiro, que tem 2 milhões de nomes, não me parece que tenha uma acurácia muito grande nessa lista, né? E que nem tribunais dos Estados Unidos aceitam, alguns tribunais aceitam, outros não, então há que se colocar essa lista em dúvida, não? Olha, gente, a Meta, que é a dona do Facebook, né? Esse nome eles mudaram o nome para enganar a gente, né? Eu vou continuar chamando de Facebook, tá? Não adianta vocês tentarem fugir. O Facebook terá que suspender no Brasil o uso de dados na internet para treinar a sua inteligência artificial. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, decidiu suspender no Brasil o uso de dados pessoais publicados em plataformas da empresa, que são Facebook e Instagram, né, os dois são da mesma empresa, para o treinamento de sistemas de inteligência artificial. Uma medida cautelar foi aprovada pelo Conselho Decisório da ANPD. O despacho com a decisão foi publicado no Diário Oficial na terça-feira. Foi estipulada uma multa diária de R$50 mil, né, por dia, em caso de descumprimento da decisão. Na última quarta-feira, entrou em vigor uma nova política de privacidade da empresa no Brasil, que abrange o Facebook e o Instagram. O documento autoriza a utilização de conteúdos compartilhados pelos usuários e disponíveis publicamente para o treinamento da própria inteligência generativa
do Facebook, ou seja, nós estávamos autorizando e não adianta não querer não autorizar, porque se não autorizar não pode usar o aplicativo. Você sabe, né? É tudo um grande teatro, né? Porque você vai dizer não, então eles vão dizer, então não use o meu aplicativo. E aí você tem a sua lojinha aí, o seu comércio online e tal, que é super dependente de botar foto no Instagram, aquela coisa toda, você não vai dizer que não. E aí eles poderiam, então, a partir disso, usar tudo que a gente posta nas redes sociais para treinar a inteligência artificial deles, para fazer negócios com as informações que nós postamos. Tal tratamento pode impactar o número substancial de pessoas, já que no Brasil, somente o Facebook possui cerca de 102 milhões de usuários ativos, disse em nota a ANPD. Para justificar a medida, o órgão que é ligado ao governo federal destacou a utilização de dados pessoais de crianças e adolescentes para treinar sistemas de IA da Meta, informações que estão sujeitas à proteção especial da Lei Geral de Proteção de Dados. A agência informou que decidiu de ofício, ou seja, por iniciativa própria, fiscalizar a aplicação da nova política da Meta e disse ter constatado riscos de dano grave e de difícil reparação aos usuários. A agência avaliou que a empresa Facebook e Instagram não forneceu informações adequadas e necessárias para que os titulares, ou seja, nós, tivéssemos ciência sobre as possíveis consequências do tratamento dos nossos dados pessoais para o desenvolvimento de modelos da sua inteligência artificial. Bom, fora isso, a Meta lamentou, claro, se disse desapontada, né, bababá, porque, claro, obviamente, é a nova fronteira tecnológica das redes sociais, é a inteligência artificial, né? Agora, para além disso, eu não sei se está na argumentação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas vamos lá, pensar um pouquinho, né? E depois eu quero falar aqui para vocês do que a gente vai fazer domingo, que tem muito a ver. Presta atenção no que eu vou falar agora aqui, porque é importante, de fato. E domingo a gente vai ter um super evento do ICL, online, ao vivo, exclusivo e grátis, tá? Tá aí, ó, Apocalipse Tecnológico. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele, mas antes eu quero colocar um contexto em relação a isso aqui, para que vocês prestem atenção nessa questão da inteligência artificial. Gente, olha só, eu sei que é um tema, porque acontece muita coisa no Brasil, né? E a gente, todo dia tem notícia nova. E é o cofrinho do Carluxo, que daqui a pouquinho a gente vai falar aqui, tudo, não sei o quê. Mas, se vocês tiverem um tempo no dia de vocês, leiam, eventualmente, as notícias sobre inteligência artificial. Isso vai mudar o mundo. Mundo. Sabe? Desde, assim, a maneira como você navega na rede social até a extinção do seu posto de trabalho, tá? A gente está falando assim de uma coisa gigantesca, não é à toa que está tendo um investimento bilionário em cima disso. E infelizmente está sendo feito por meia dúzia de empresas trilionárias. Então esse negócio já começa como um negócio, tá? Aí, quer ver um outro problema grande? Todo mundo que navega em rede social sabe como é a rede social. Tem muita porcaria em rede social. Tem muito preconceito, né? Tem muito racismo, tem muita violência, tem muito ódio, muito ataque, enfim. A gente sabe como é a rede social. Vocês imaginem a inteligência artificial do Facebook e do Instagram sendo treinada a partir dos posts que são postados diariamente no Facebook e no Instagram. Ela será treinada, inclusive, com essa visão preconceituosa, racista, misógina, etc, etc, que impera muitas vezes na rede social, né? A rede social, ela é um corpo, digamos assim, de inteligência que é formado pelas nossas microinteligências. Então, se você vai treinar um robô, ele vai reproduzir os nossos preconceitos. Vocês entenderam? Eu não sei se isso está no documento da Agência Nacional de Proteção de Dados, eu imagino que não, porque eles devem ter escolhido, claro, sabiamente, uma questão jurídica impenetrável, que é essa questão da proteção, por exemplo, da intimidade de crianças e adolescentes. Isso é indiscutível, né? Isso é indiscutível. Agora, isso que eu estou falando aqui é super problemático. Por quê? E aí eu vou explicar. Imagina que você é um advogado, uma advogada, tá? E você vai usar uma inteligência artificial
para escrever uma inicial. E não vamos aqui imaginar que as pessoas não farão isso, gente. As pessoas já estão fazendo isso, tá bom? Ninguém vai desinventar essas inteligências artificiais que estão por aí, né? Elas já estão na praça, gente. Já tem gente usando. Pra caramba. E aí você vai escrever uma inicial. Vai escrever lá uma peça jurídica. Ou você, daqui a pouco a gente vai ver, tribunais usando isso. Então, os tribunais terão as suas IAs, as suas inteligências artificiais, para escrever, por exemplo, que seja rascunhos de decisões judiciais. Tá bom? Isso vai acontecer, gente, eu não tenho a menor dúvida. A maneira como a gente vai regular e regulamentar isso. Beleza? Quem é que vai fornecer esses softwares para os tribunais, por exemplo? Quem vocês acham? Quem vocês acham que fornece software hoje para a administração pública brasileira? Para tribunal, para Ministério Público? Quem vocês acham? Para Ministério, para Secretaria, para prefeituras? É o Google, gente. O Google é um mega fornecedor de governos. Vocês sabiam disso? Sabe o Google Doc que você usa lá, as planilhas, coisa, o armazenamento na nuvem, a pastinha, não sei o quê? O Google e várias outras empresas, né, são mega fornecedores do poder público. Então a gente pode imaginar um futuro muito próximo, onde nós teremos, esse é um exemplo, tá? Decisões judiciais sendo rascunhadas por inteligências artificiais. Com base no que essas inteligências artificiais farão a redação dessas decisões? Com base no treinamento que essas redes sociais e outras empresas estão fazendo a partir daquilo que nós postamos na internet. Então essas decisões elas seguirão o rumo nessa salada toda da sua desinteligência artificial, dos nossos preconceitos, das nossas visões de mundo, dos nossos vieses, da ideia de manter o status quo, da visão dos poderosos, entendeu? Então o motorista de Uber é um empreendedor, não existe racismo no Brasil, né? Mulher que reclama que ganha menos que o homem é mimimi. Isso tudo vai entrar no treinamento das inteligências artificiais. Isso é um grande problema, um imenso problema. Porque, para além de tudo, no futuro, quando a gente tiver acesso a uma decisão judicial que foi pré-concebida por uma inteligência artificial, teremos ainda que debater e lutar contra o argumento de que aquela decisão ela é ainda melhor do que quando ela era feita por juízes humanos, ou apenas por juízes humanos. Porque agora entra o fator técnico em cima, né? Vira aquela coisa tecnocrata. Não, mas isso aqui foi feito por uma máquina isenta, que tem capacidade de processamento de não sei quantas mil palavras por minuto, então ela consegue pegar 50 milhões de decisões judiciais que eram muito parecidas com essa e consegue fazer uma média ponderada em 1 milhão e 500 bilhões de cálculos e por isso ela chega numa decisão muito melhor do que era. A gente vai ouvir esse argumento em tribunais, vocês têm certeza disso, não vai demorar nada para a gente estar debatendo esse negócio. A gente vai estar debatendo com um robô daqui a pouco. Então é preciso frear essa galera que está fazendo a corrida da inteligência artificial, debater isso intensamente. No Brasil os debates estão começando a acontecer, o Brasil está um pouquinho atrasado, mas ainda bem, não está tanto, não é tanto. E regular e regulamentar. Nós não debatemos, não regulamos e não regulamentamos as redes sociais. Vejam o que está acontecendo nas redes sociais. Com inteligência artificial vai ser 1000 vezes pior. Tá? 1000 vezes pior. Então comecem a prestar atenção nesse assunto. Esse assunto não é um assunto de iniciados, um assunto técnico que diz respeito a uma coisa que vai acontecer num futuro muito distante e que vai mudar só o jeito que você posta uma bobagem no Twitter. Porque aí você pode ir lá no chat GPT e pedir para ele escrever a bobagem para você. Não, gente, isso vai mudar o mundo, esse negócio. Vai mudar o mundo. Tá? Falando nisso, para quem quiser entender mais sobre isso, então, domingão agora, né? Domingão agora, você pode se inscrever no nosso evento mensal
Dessa vez, ele se chama Apocalipse Tecnológico, as estratégias de manipulação que viciaram o mundo e enriqueceram as empresas de tecnologia. A gente vai ter com a gente num evento ao vivo, exclusivo, grátis e online, então você pode acompanhar de qualquer lugar do mundo. Atenção aí, ó, a nossa galera da nossa audiência internacional, você pode acompanhar de qualquer lugar do mundo, ao vivo, 8 horas, horário de Brasília, então você vai ter que se adequar ao seu fuso horário, claro, 8 horas, horário de Brasília. Exclusivo, a gente vai estar com o Adam Alter, que é um dos caras uma das cabeças que mais saca disso, né? Como as redes sociais criaram essas arapucas digitais, nos viciaram e nos transformaram em um pedaço relevante e fundamental do negócio delas. Para quem quiser participar, basta fazer inscrição no despertaicl.com.br. De novo, é de graça, tá bom? Ao vivo, exclusivo, grátis, evento que só o ICL faz no Brasil. Vocês sabem como são os nossos eventos, né? Dezenas de milhares de pessoas que assistem. Eu peço para que vocês façam a inscrição agora, tá? Depois a gente vai falar aqui do cofre do Carluxo, matéria exclusiva da Juliana Dalpiva, que está publicada no nosso site. Só que tira 10 segundos para se inscrever agora. Sabe por quê? Eu tô falando sério mesmo. Muita gente abre o site e deixa lá e fala, vou fazer depois. Aí depois vai assistir o N1, esquece. Vai assistir o Em Detalhes, esquece. Vai assistir o André Campedelli e a Débora Magan, esquece. Vai assistir o Rolê, esquece. E aí vai almoçar, esquece. E daí esquece. Aí, segunda-feira que vem, vocês vêm aqui, encher o meu saco, que não vai ter reprise. Porque não vai ter reprise. Geralmente não tem reprise. Geralmente não tem reprise, tá? E não fica online. Então faça a inscrição agora. É só colocar o seu e-mail e o seu nome. Só isso. Vai demorar 3,5 segundos. despertaicl.com.br. despertaicl.com.br. Beleza? E aí, nos vemos domingo. Eu vou estar acompanhando também, né? O Edu vai estar tocando o barco, vai estar remando este barco com o Adam Alter. Aí ele vai ensinar também estratégias para a gente se defender das chamadas empresas de tecnologia, né? Que na verdade são grandes empresas de publicidade, não são empresas de tecnologia, vocês sabem, né? O Facebook nunca inventou nenhum coração artificial para fazer transplante de coração, né, gente? É uma empresa que faz tecnologia para vender publicidade, né? Muito bem? Então, muito bem. Vamos lá para a nossa notícia principal do dia. Matéria publicada lá no iclnoticias.com.br na coluna da Juliana Dalpiva. Exclusivo, chefe de gabinete pagava sistematicamente despesas pessoais de Carlos Bolsonaro. A coluna teve acesso com exclusividade a relatórios da investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre o esquema de rachadinha no gabinete de Carlos Bolsonaro, o filho 02 do ex-presidente Jair. Reportagem assinada pelo Igor Melo. Na análise bancária do vereador e de seus funcionários, foi verificado que o chefe de gabinete de Carlos, Jorge Luiz Fernandes, pagou sistematicamente boletos de despesas do filho do Jair, como faturas de cartão de crédito, plano de saúde, impostos e até multas de trânsito. Foram encontrados 23 contas do vereador e de pessoas ligadas a ele, pagas por Fernandes entre 2012 e 2019, que somam um total de R$ 27.900. Ao mesmo tempo, só foi identificado uma transferência online de R$ 8.000 de Carlos para Jorge, ou seja, o senhor Jorge pagou várias contas do Carluxo e o Carluxo aparentemente nunca botou esse dinheiro na conta do senhor Jorge. Então alguma coisa estranha. Ah, por quê? De onde vem esse dinheiro? Qual o mistério? O senhor Jorge começou a pagar as contas do senhor Carlos, por quê, né? O Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro e Corrupção do MP do RJ analisou por amostragem esse tipo de movimentação financeira. Isso significa que o número pode ser ainda maior. O chefe de gabinete é investigado por ser supostamente o operador de um esquema, claro, de rachadinha de Carlos Bolsonaro. De acordo com a quebra de sigilo, ele recebeu pouco mais de 2 milhões em sua conta e na conta de 6 outros nomeados por Carlos
na Câmara. A prática costuma ser apontada como um indício de lavagem de dinheiro. A primeira vara criminal especializada do TJ do Rio de Janeiro autorizou a quebra de sigilos fiscais e bancário de Carlos Bolsonaro e de seus assessores de 2005 até 2021. Ainda sobre esse tema, Carlos Bolsonaro acessou o cofre em banco antes de pagar imóvel com dinheiro vivo. O vereador Carlos Bolsonaro acessou um cofre que ele possuía em uma agência do Banco do Brasil no centro do Rio de Janeiro, menos de 3 horas antes de efetuar um depósito com dinheiro vivo na boca do caixa para pagar um apartamento que ele adquiriu no bairro de Copacabana, na Zona Sul. Eu não conheço gente que paga imóvel em dinheiro vivo, a não ser que tenha assim alguma preferência, sabe? Você já comprou um imóvel? Alguém já comprou um imóvel? Mesmo que você tenha dado entrada num dinheiro para financiar o seu imóvel na Caixa Econômica Federal, né? Que, aliás, agora tem mais crédito, né? Porque no governo Bolsonaro os caras cortaram tudo. Então você corre lá para a Caixa que dá para financiar uma casinha lá. Alguém vai no banco sacar dinheiro e depositar dinheiro na boca do caixa pra quê? Gente, eu tenho medo de sacar R$200 no centro do Rio de Janeiro. 200. Com medo de ser roubado. Quem que vai sacar 70 conto para transportar esse negócio numa mochila, numa sacola do supermercado Zona Sul? Sei lá eu como é que transporta esse dinheiro. Pra quê? Assim, gente, o Banco do Brasil tem DOC, TED e Pix, né? Eu não sei se nessa época aqui já tinha o Pix, né? O Pix foi inventado pelo Temer, né? Acho que não tinha o Pix ainda. É esquisito, né? Vocês não acham esquisito esse negócio? Vou comprar um imóvel, o que eu vou fazer? Eu vou lá no banco, vou sacar R$300 mil. Claro, por que não? Super seguro, no centro do Rio de Janeiro. É muito seguro isso. É muito comum, é usual. Eu trabalhei muitos anos no centro do Rio de Janeiro, via pessoas caminhando assim com sacolas cheias de dinheiro. É muito comum, as pessoas nem notam mais. Se você não tá com uma sacola, a pessoa nota, a pessoa fala... Demore, o que aconteceu? Você está bem hoje? O que aconteceu? Não, estou ótimo. Mas cadê sua sacola de dinheiro? Você não está caminhando com a sua sacola de R$70 mil hoje? Essa gente é uma gente estranha, né? O valor declarado em cartório para a transação do imóvel foi R$70 mil, que é outra coisa estranha. O cara compra, tá, um apartamento em um apart-hotel em Copacabana por R$70 mil, Carluxo, manda o folder da construtora que a gente está precisando fazer investimento. Eu já falei aqui, falei para o Rafael Donatiello já, a gente tem que fazer um curso de gestão financeira com a família Bolsonaro. Eles são um fenômeno. Um fenômeno. Alguém consegue entrar num site de compra e venda de imóveis agora, e achar um apartamento à venda em Copacabana por R$70 mil, que não tem o tamanho de uma ratoeira, nem acho que ratoeira mais por R$70 mil, acha. Tá, gente? Nem mais. O problema é que o apartamento tinha sido avaliado pela prefeitura para cobrança de impostos. A avaliação da prefeitura, R$236 mil. Tá bom? Em São Paulo nem caixa de sapato, né? Tá dizendo o Igor aqui. 70 conto, velho. 70 conto a pessoa gasta de aluguel num ano. Não é? Se a pessoa mora num lugar que paga 4,5, 5 conto de aluguel, com condomínio, não sei o quê, paga 4 conto de aluguel mais condomínio, 5 conto de aluguel mais condomínio, e gás e despesa e tal, 70 mil você gasta no ano com aluguel. Só que a prefeitura avaliou o imóvel em 236. Geralmente, e quem já fez transação imobiliária sabe disso, quem trabalha com imobiliária sabe disso. Hoje está mais difícil, mas nessa época aqui não era tão difícil. Geralmente a avaliação que é feita pela prefeitura, geralmente era uma autoavaliação, era uma autodeclaração de valor de imóvel. E as pessoas declaravam um valor menor para pagar menos IPTU.
tá bom? Então, é muito possível, inclusive, que o valor desse imóvel, nesse apart hotel, não seja 236, seja mais. Vocês entenderam? O Carluxo pagou 70. É um fenômeno. É um fenômeno. É inacreditável. É um gênio das finanças. Não parece, né? A gente vê aquele cabeção assim, né? A gente não sabe que ali dentro tá rodando o quê? Tá rodando um banco imobiliário. É um negócio inacreditável. Na escritura do imóvel, o Carluxo, segundo apurou o Igor Melo, lá na coluna da Juliana Dalpiva, que está lá no site do ICL Notícias, o Carluxo disse na escritura que efetuou o pagamento por meio de transferência bancária. Isso tinha sido revelado pelo Estadão, pelo Estado de São Paulo, em 2020. Né? Naquela época que o Estadão ainda fazia jornalismo, né? Faz tempo. No entanto, ao analisar as contas bancárias do Carlos, o Ministério Público não identificou nenhuma transferência bancária para compra do tal do apartamento. No extrato bancário de Carlos consta um débito no valor de 60 mil, cujo lançamento foi identificado como pagamentos diversos autorizados. O documento está aqui, isso aqui eu gosto. Isso eu gosto. Isso é gostoso demais, né? Documento, como dizia minha avó. Documento. A minha avó, ela tinha muita preocupação quando eu ia viajar, porque não era para perder os documentos. Não perde os documentos, meu filho. Tá aqui o documento, aqui, ó. Carlos Nantes Bolsonaro, 60 mil reais. Depósito em conta corrente, escrito aqui, né? Valor em espécie. Em espécime, né? Ai. Para atingir saldo suficiente para a transação, que era de 70 mil reais, Carlos já havia recebido um depósito de 10 mil reais em espécie também dias antes. No dia 20 de março, data em que o pagamento do imóvel foi feito, consta um novo crédito, dessa vez de R$ 31.600, identificado como resgate da poupança. O relatório não indica de qual conta teriam vindo esses recursos, nem se pertencia ao vereador. Após analisar as transações, os investigadores pediram mais informações ao Banco do Brasil e foram informados de que Carlos tinha feito um depósito em dinheiro vivo, na boca do caixa, para uma conta que consta em seu nome. Bom, a matéria completa está publicada no iclnoticias.com.br. Aqui está tudo a documentação, olha aqui, ó, que beleza, né? Isso aqui que gostamos. Tudo publicado. Carlos Bolsonaro mexia em cofre com frequência, disse o Ministério Público do Rio de Janeiro, né? Ele tinha um cofrezinho lá nessa agência, aquela coisa toda. Bom, a suspeita é de rachadinha, né, gente? O que é a rachadinha? Você se elege. A família Bolsonaro tinha a empresa Rachadinha S.A., né? Vários gabinetes, um vereador, um deputado estadual, um senador, não sei o quê, né? Vários gabinetes. Tem direito a ter um número X de funcionários, contrata o mínimo possível para rodar a máquina e o resto faz de conta que contrata. Né? Lembram da filha do Queiroz, que era funcionária fantasma, do Jair Bolsonaro em Brasília? E a imprensa descobriu na época que ela jamais tinha pisado em Brasília. Se eu não me engano, matéria até publicada pela Amanda Audi no Intercept, na época, isso aí faz uns 4 anos já, eu acho. 3, 4 anos, 4 anos, eu acho. Que a Amanda conseguiu acesso ao registro de entrada e saída da Câmara dos Deputados em Brasília. Então a assessora do Jair, que era a filha do Queiroz, se não me engano era Natália o nome dela, Queiroz, não lembro agora. É muita treta, né? Ela nunca tinha pisado em Brasília. Veja só, a família Bolsonaro, além de eles serem uns gênios da gestão financeira, né? O Bolsonaro criou 4 filhos com salário de deputado. Uma casa na beira do mar, no Rio de Janeiro. Na Barra da Tijuca, um dos metros quadrados mais caros deste país. É um fenômeno. Além de eles serem também fenômenos na gestão imobiliária, né? Quantos imóveis já a Juliana Dalpiva devia montar uma imobiliária, gente. Vocês não acham? A gente devia fazer, sabe o quê? Eu vou dar uma ideia genial aqui que eu acabei de ter. Ideia genial. Atenção. Rafael Donatiello, você está acordado.
Vamos fazer o banco imobiliário dos imóveis do Bolsonaro, joguinho, para vender na loja do ICL. A gente fala com a Juliana, ela sabe todos os imóveis do Bolsonaro, todos. A gente faz um jogo de tabuleiro do banco imobiliário dos Bolsonaro. Entendeu? Casa lá na zona de milícia, né? Pá, aqui, opa. Terra grilada, ganhou, opa, conseguiu comprar terra grilada para construir apartamento ilegal que desaba depois, né? Isso não é um bom negócio. E para além disso, os Bolsonaro, eles são pioneiros no home office, né, gente? Não é, Igor? Porque se a pessoa tinha que trabalhar em Brasília e nunca pisou lá, vejam, é uma visão, né? É uma visão, porque isso aí foi antes da pandemia, tá? Então, obviamente, isso aqui tem que ser investigado. E que se dê, já está sendo investigado, óbvio, né? E que se dê ao Carluxo o direito de explicar. Mas assim, parece que é aquilo que parece, né? Parece que é aquilo que parece. Assim, não é comum. São comportamentos atípicos, né? Ninguém fica sacando dinheiro para depositar na boca do caixa, gente. Para quê? 70 mil. Qual que é a lógica? Como que comprou esse imóvel nesse valor declarado? Se a própria prefeitura tinha taxado o imóvel para fins de imposto, de IPTU e de imposto de transferência quando o imóvel é vendido. Em mais de 230 mil reais o valor. Com muita chance de ser maior ainda, porque essas atualizações que a prefeitura faz, feitas pela prefeitura, por zoneamento e tal, quem mexe com imóvel sabe disso, elas são mais recentes, né? Antigamente o que acontecia? Você fazia uma transição imobiliária, comprava um apartamento, por exemplo, e você declarava o valor na escritura. E a partir do valor declarado, a prefeitura cobrava o seu IPTU e também o imposto de transferência. Quando se compra e vende imóveis, tem que pagar imposto, né? A não ser que você faça uma transação bancária a cada 5 anos, se eu não me engano, ou a não ser que você venda um imóvel, por exemplo, e compre outro em um intervalo de 6 meses, tá? Aí você não paga o imposto. Mas a título de pagamento de imposto, era uma autodeclaração. Então, é possível, inclusive, que esse apartamento custe mais do que 230 mil reais. Em Copacabana, um apart-hotel, não sei, né? Tá barato demais. Parabéns, Carluxo, olha, você é um gênio. A gente olhando assim de fora não parece, né? Mas assim... Pô, cara, o jogo imobiliário tinha que fazer um webinário para os membros, tem que fazer. Dona Tchelo, eu não espero nada menos de você, nada menos, do que o banco imobiliário da família Bolsonaro. Carlos Bolsonaro não pagou o plano de saúde com a própria conta por 9 anos, diz Ministério Público. Um relatório do Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro e Corrupção do Ministério Público do Rio de Janeiro, obtido pela coluna Com Exclusividade da Juliana Dalpiva, a matéria do Igor Melo, as 3 matérias exclusivas de hoje estão no nosso site, tá tudo lá no iclnoticias.com.br. Constatou que o vereador Carlos Bolsonaro só pagou um boleto de plano de saúde com sua conta bancária em 9 anos de contratação deste tipo de serviço. Existe suspeita de que os pagamentos possam ter sido feitos em espécie com dinheiro oriundo de rachadinha, ou seja, dessa galera que é contratada no papel, mas na prática não trabalha e parte do salário que deveria ir para o trabalhador, parte ou todo, vai para as mãos do, no caso, Carlos Bolsonaro. Esse é o esquema, tá, gente? É assim que funciona o negócio. A análise aponta que Carlos Bolsonaro teve contratos ativos com 2 operadoras de saúde, né, 2 planos de saúde entre 2011 e 2020, a Qualicorp e a Unimed. O único pagamento encontrado, feito por ele, aconteceu em dezembro de 2014. Aqui está a documentação também publicada na reportagem. O valor total, aqui ó,
como a coluna revelou, o MP constatou que o chefe de gabinete, o Jorge Fernandes, sistematicamente pagava as despesas pessoais do Carluxo. Em um trabalho de amostragem, o relatório encontrou 23 pagamentos entre 2012 e 2019. É mencionado ainda um pagamento para a Unimed, dessa vez feita pela esposa de Jorge Fernandes, Regina Célia Sobral Fernandes. Ela também era nomeada no gabinete de Carlos Bolsonaro e devolveu ao marido, apontado como operador dessa possível rachadinha do Carluxo, um total de R$832 mil. As matérias completas estão no site, fartamente documentadas. Acesse, compartilhe. Parabéns para o Igor Melo e para a Juliana Dalpiva, os autores dessas reportagens, e também para o nosso querido Chico Alves, editor do site, né? Trabalharam até muito tarde ontem nessas reportagens. Eu fiquei ali acompanhando até um certo momento, porque queria comentar aqui no programa, claro, e trazer as matérias. Essas matérias foram publicadas hoje pela manhã, às 5 horas da manhã. Então acesse iclnoticias.com.br. Beleza, pessoal? Olha só, para fechar o dia, para fechar o programa, o PT pediu que o Ministério Público apure se há conflito de interesse na privatização da Sabesp. A investigação seria para apurar a atuação da presidente do Conselho de Administração da Sabesp, Carla Bertocco, junto à Equatorial. Temos aqui um caso de porta giratória. A atual presidente do Conselho da Sabesp já trabalhou na empresa Equatorial. A empresa Equatorial agora vai comprar a Sabesp. Entenderam? Sai de um, vai para o outro. Sai da privada, vai dentro para a estrutura da pública. Entende como funciona a pública, tem acesso às contas, aos balanços, a tudo, pega informação privilegiada. É assim que funciona, não estou dizendo que funcionou assim no caso da Sabesp. Tá? E vocês me escutem que eu vou colocar um vídeo aqui provando para vocês que eu consigo antecipar o futuro, inclusive. Daqui a pouquinho a gente vai rodar esse vídeo aí, daqui a pouquinho, para mostrar que eu antecipei o futuro ontem. Tá? Então isso vai ter uma investigação. Outra coisa importante. Sindicato aciona o TCE de São Paulo contra a oferta da privatização. O estudo questiona a avaliação que foi feita em relação a quanto a Sabesp vale e quanto essa empresa Equatorial quer pagar. Essa empresa administra a energia elétrica de Porto Alegre e eu falo com muita tranquilidade. A Equatorial é um lixo de empresa enquanto administradores do negócio. Eu não estou nem falando aqui sobre ser bom ou ruim privatizar, que no meu caso, obviamente, eu acho ruim. Ainda mais serviços essenciais. Você não pode escolher comprar energia de outro lugar. Você está preso a uma empresa. É uma situação de monopólio, onde a empresa faz o que bem entender, não tem concorrência. Por isso ela pode fazer o que ela bem entender. Aí ontem a Folha de São Paulo publicou uma matéria interessante. Vamos ver a hora que essa matéria foi publicada. 8h48 da noite. Plano da Equatorial, que é a empresa que quer comprar e que vai comprar a Sabesp aparentemente, para a Sabesp fala em que cortar gastos com empregados e distribuir mais dinheiro a acionistas. Quem falou isso ontem? Quem falou isso ontem? Quem falou? Vamos tocar um trecho do programa de ontem, do Desperta de ontem, de manhã. Essa notícia não tinha saído da Folha ainda. E eu falo exatamente a mesma coisa. Porque como dizia minha avó, eu só adivinho. Tava difícil de adivinhar essa, né? Vamos tocar o pedaço? Vamos lá. O que vai acontecer com a Sabesp? Eu vou dar o retrato aqui, porque é o que acontece sempre, tá? Não é que eu estou adivinhando o futuro não, porque é assim que funciona no mercado. Os caras, eles entram na empresa pública, compram, assumem o controle da empresa pública. Primeira coisa que eles vão fazer, sabe o que é? Demitir por baixo uns 20, 25% das pessoas. Por que você faz isso? Porque demissão é o anabolizante do balanço da empresa. Demissão em massa, quando você faz, você melhora o balanço, mas muito, muito. Como a Sabesp é cotada em bolsa, quando você melhora o balanço, você melhora, em tese, mas em geral é assim que vai funcionar. Você melhora na análise chamada fundamentalista, né? Você vai melhorar o valor da ação.
Você valoriza a empresa no mercado. O que acontece quando uma empresa demite 20% dos funcionários, 25%, 30% dos funcionários? Na empresa que você trabalha. Qualquer lugar que você trabalha e você tem 10 funcionários na empresa que você trabalha. O escritório de contabilidade. Se o dono decidir demitir 2, o que vai acontecer? Quem vai fazer o trabalho dos 2? Você, né? Você, a gente sabe como funciona. As pessoas que lá estão acumulam trabalho. É isso aí, né? O que acontece com o tempo? É isso. O vídeo é um pouquinho mais longo, tá lá na rede social, mas era só para mostrar, né? Para lembrar minha avó que eu sou adivinho mesmo. Sou adivinho. Olha que coisa difícil que era de adivinhar, né? E essa matéria publicada pela Folha ontem é em cima de um relatório da própria Equatorial, que é o plano dela para a Sabesp. Então, eu já antecipei de manhã para vocês o que vai acontecer. Demissão. Vão aumentar o salário dos acionistas, dos executivos, que são as pessoas que vão lá ser colocadas para lá para ganhar altos salários. Vai reduzir o investimento na empresa. E quando acontecer em São Paulo, o que acontecer, assim, minimamente o que aconteceu em Porto Alegre, por exemplo, ou no Rio Grande do Sul, um alagamento, e depender de gente para tocar o sistema e reativar o sistema, São Paulo vai ficar por semanas sem água. Tá bom? Preparem-se. Tá bom? Muito bem. Está começando o ICL Notícias, primeira edição. Daqui a pouquinho eu estou por lá com os meus amados e queridos colegas. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Nós voltamos amanhã às 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Valeu e tchau. O cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de negócios do mundo topou dar uma aula para o ICL. Ele vai nos dar uma aula sobre o vício em tecnologia que tomou conta da vida de todo mundo, enriquecendo empresas e destruindo vidas, explicando quais são os segredos por trás desse vício e nos ensinando a gerenciar esse que pode ser um dos maiores problemas na vida de todo mundo, nos roubar anos de vida literalmente. O nome dele é Adam Alter. Ele que escreveu o best-seller Irresistible, que quer dizer irresistível em português, com muito tempo em primeiro lugar na lista de mais vendidos nos Estados Unidos. Para você se inscrever na aula que vai acontecer dia 7 de julho, 7/7, às 8 horas da noite, uma aula para assistir com os filhos, uma aula para assistir com todo mundo em casa e uma aula para não perder. No Em Detalhes de hoje, eu converso com o doutor em Economia pela Universidade de Brasília, Davi Decache, sobre as oscilações da economia brasileira. O que realmente está acontecendo na economia do país? Por que o PIB cresce, o desemprego cai e mesmo assim o mercado segue agitado? É hoje, às 10h30 da manhã, o Em Detalhes, logo após o ICL Notícias, primeira edição. Eu espero por você.